Sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje será: por que Jonas fugiu de Deus? Eu espero que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai esteja presente nessa obra e que nós possamos aprender mais das Sagradas Escrituras. Fique comigo aqui no Hipóteses. O contexto de Jonas. Algo acontece com o profeta antes dele ser incumbido para levar a mensagem de Deus ao povo de Nínive. Jonas deveria estar sofrendo de algum trauma em sua vida pessoal. Alguma coisa estava fazendo com que o profeta fugisse da presença de Deus. Não temos como deduzir se houve alguma tragédia ou alguma perda familiar, ou talvez até algum relacionamento frustrado. Só temos a certeza que o profeta não quis obedecer à ordenança divina. A frustração de Jonas e seu pedido de morte. A história do profeta inicia-se com Jonas virando as costas para Deus. Ele achava que conseguiria fugir do Senhor, tomar a direção oposta daquela que Deus mandara. Pode ter sido até um ato de satisfação ou rebeldia do profeta. A primeira vez que Jonas expressa sua insatisfação com a vida é demonstrada quando ele pede que o matem, o joguem no mar. Naquele lugar, em meio à tempestade, era impossível a sobrevivência. O texto de referência de hoje encontra-se no livro de Jonas, capítulo 1 e 3. Está escrito: certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amiatai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. A missão do profeta Jonas era de ir a Nínive e pregar a palavra do Senhor ao povo. Contudo, o profeta, filho de Amiatai, não estava disposto a seguir os planos de Deus e traça outro plano, a qual achava ele que Deus não faria parte. Jonas, o silencioso. Jonas, o passageiro que embarca no navio sem dar detalhes sobre si. A única coisa que os marinheiros sabem é que ele quer ir para Tarsis. Jonas se isola no navio, descendo ao porão, e fica lá durante toda a viagem. Talvez ele estivesse vivendo alguma tristeza ou melancolia. Mas por que Jonas quebra o silêncio? O capitão exerce grande pressão psicológica sobre Jonas. Os marinheiros aumentam a intimidação, que fez com que Jonas provavelmente ficasse com medo e cedesse ao aperto. Por isso, agora o profeta quebra o silêncio. A transformação momentânea de Jonas. Após ser lançado no mar e ver que sua vida estava prestes a terminar, o grande peixe milagrosamente o engole, fazendo com que houvesse uma introspecção no profeta. Nessa circunstância, Jonas volta atrás e decide cumprir a missão que lhe foi incumbida pelo Senhor. Após chegar em Nínive e pregar que a cidade seria destruída em 40 dias, o povo se arrependeu e converteram-se a Deus, que muda a sentença de destruição. E agora é que começamos a ver os detalhes obscuros que envolvem o profeta. Sua raiva e tristeza, pessimismo e desânimo passam a ganhar força dentro do relato bíblico. A cidade estava salva, entretanto, Jonas não. Tudo o que acontece no último capítulo do livro de Jonas revela um homem que parece estar sofrendo com sérios problemas emocionais. Qual é a hipótese de hoje? Jonas, o depressivo. Durante toda a jornada de Jonas, o Senhor Deus esteve tratando da situação emocional do profeta. A vida de Jonas estava numa tempestade constante. As coisas que aconteceram com ele faziam com que ele sofresse mudanças impermanentes. Desde o início, Deus estava levando Jonas para próximo de si. Contudo, o profeta demonstra um comportamento inconstante. Seu estado emocional parece estar sempre
instável. Por 5 vezes ele desejou a morte do que se manter ocupado na presença de Deus. O sucesso da missão não fez com que ele se sentisse feliz. Pelo contrário, ele se viu mais frustrado quando a cidade e todos os habitantes não foram destruídos. Seu coração aparenta avidez em ver Nínive assolada. Deus se aproxima dele de novo e fala sobre a situação e o que acontece. Jonas, que pede a morte, vira as costas e vai embora para ver o que iria acontecer. No entanto, ele já sabia que Deus não destruiria mais a cidade e mesmo assim ainda queria ver o que aconteceria, como se quisesse ver a sua destruição. Deus não desiste e continua mostrando sua bondade sobre o profeta, que se alegra com uma árvore em sua sombra. Todavia, não se alegrara horas antes na presença de Deus. O Senhor mostra que coisas são efêmeras e logo o humor de Jonas muda e novamente ele demonstra seu descontentamento e falta de prazer com aquela vitória, pedindo a morte por mais 2 vezes. Jonas esteve na presença de Deus e seu comportamento pessimista ainda insistia e ele só quer morrer. Mais uma vez, Deus fala e diz: tem algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? E Jonas replicou: sim, tenho, estou irado e prefiro a morte. Com isso, Deus convida o profeta a uma reflexão sobre a planta e sobre a vida de todos na cidade. Deus com amor fala sobre a vida de tudo e de todos e encerra o diálogo com uma questão: não haveria eu de ter pena desta tão grande cidade? Desta forma, Jonas parece chegar ao fim dessa jornada com os mesmos sentimentos depressivos, oscilação de humor, baixa autoestima e não querendo ser tratado em sua alma pelo próprio Deus, que poderia sará-lo. O relato termina com Jonas envolvido em raiva e revoltado com a situação que envolvia o arrependimento da cidade, que não foi destruída por causa de se voltarem para Deus, fazendo com que a missão de salvar a cidade tivesse êxito. Assim, podemos perceber que Jonas possivelmente estava depressivo e, como no início da história ele vira as costas para Deus, ele termina a sua história virando as costas para Deus de novo. Esse é Jonas, uma pessoa depressiva que precisa ser tratada por Deus e que foi tratado durante toda a jornada e que mesmo assim termina a sua história na Bíblia de forma ainda precisando de uma restauração na sua alma, no seu espírito, na sua vida, isso na presença de Deus. Jonas possivelmente era uma pessoa depressiva e essa foi a razão por trás dele ter fugido de Deus. Se gostaram, comentem, deixem seu like e até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses. Tchau!